Salve, 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 torcedor, torcedora do São Paulo Futebol Clube, São Paulinos espalhados por todo o país, torcedores de outros clubes também. Espero que todos estejam muito bem de saúde. Luiz Antônio aqui, canal Silva Tricolor, hoje para mais um vídeo que nós intitulamos de O Dia Seguinte, Dia de Cabeça Fria. E é isso, a gente vai bater um papo. Vamos fazer uma análise do jogo de ontem contra o Ituano, o empate de 0-0 no Morumbi, mais um empate contra o Ituano. E também vamos falar aqui alguns comentários, alguma coisa que a gente achou importante mesmo e útil, ou melhor, de inútil, da entrevista coletiva do nosso treinador logo após a partida. Tá certo? Isso. E muito mais você sempre vê aqui no canal Silva Tricolor. Voltando aqui, gente, inicialmente eu quero agradecer a Deus, tudo que Ele faz na minha vida, na vida da minha família, agradecer por todas as bênçãos, por todas as graças que diariamente Ele derrama sobre todos nós. Aproveitar, agradecer mais uma vez a todos vocês que diariamente participam do canal Silva Tricolor e que têm feito deste canal um grande canal, um canal que está crescendo a cada dia mais inscritos, e eu só tenho a agradecer do fundo do coração todo esse apoio. É muita gente falando comigo por todo tipo de rede social, e aí a gente só pode agradecer. Tá? Agradeço do fundo do coração, muito obrigado, que Deus lhes recompense em dobro todo esse carinho. Quero aproveitar, gente, pedir para você que não está inscrito no canal, que se inscreva no canal, ó, bem aqui no canto, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Como sempre eu falo, o like é muito importante para quê? Para que o YouTube reconheça o nosso trabalho e possa recomendá-lo a muito mais São Paulinos que estão aí espalhados por todos os cantos, tá? Então, muito importante o like de vocês, assim como é, claro, a inscrição, tá certo? Aproveitar e tá sempre agradecendo mesmo, tá? E você que não está inscrito, então não perde tempo, já já a gente vai falar uma boa notícia para vocês, tá bom? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero iniciar o vídeo de hoje falando aqui o seguinte. Ontem, na minha live, que inclusive terminou já na madrugada, né? Começou muito tarde. Eu cometi um grave erro. E eu vim aqui publicamente reconhecer esse erro. Por mais que a gente não goste do trabalho de alguém, por mais que a gente ache que as pessoas estão fazendo alguma coisa de errado, a gente não tem o direito de extrapolar. E isso aconteceu ontem. Ontem eu realmente não sei o que me deu, mas eu fiquei muito fora de mim mesmo, pelo que eu assisti na televisão, mas não justifica. Por mais que eu esteja nervoso, por mais que eu esteja com raiva, não justifica agressões verbais às pessoas. Não justifica a falta de educação, a falta de respeito. Independente do que aquelas pessoas estejam, na nossa opinião, fazendo de errado ou prejudicando a gente de alguma forma. Porque como torcedor, para a gente prejudicar não nos proporcionar alegria, talvez seja dessa forma. O fato foi que eu fui deselegante, mal educado e também irresponsável nas minhas palavras ontem, dirigidas ao presidente Casares, ao Rui Costa, ao Muricy Ramalho, ao Belmonte e ao Rogério Ceni, principalmente. Por mais que Rogério Ceni esteja fazendo o pior trabalho que eu já vi na minha vida como treinador, por mais que Muricy Ramalho não esteja fazendo absolutamente nada por merecer o cargo que ocupa, por mais que Rui Costa seja um péssimo profissional,
a favor do São Paulo, pelo menos, e também não vi outros trabalhos tão excelentes assim. Por mais que Belmonte tenha saído do basquete para vir para o futebol e muito mais por conta de ter sido cabo eleitoral, por mais que o presidente Casares seja um presidente apenas interessado em si próprio, em se perpetuar no poder, em ter placa se colocando lá para sempre numa praça de alimentação, mas por mais que eu veja e não goste disso, eu não tenho direito de e nem de não tenho direito e não posso ser irresponsável a ponto de ofendê-los verbalmente. Eu me excedi e eu em público falei e em público falo novamente um pedido de desculpas formal a todas essas pessoas. Não foi do meu eu não tinha intenção, porém falei. E eu acho que não deveria de forma nenhuma ter agido daquela maneira. Não é o meu perfil, porque o que eu não quero para mim, eu não posso dar aos outros. E o que eu preguei sempre para minha família foi o respeito ao próximo. E eu não posso descumprir com aquilo que eu mesmo indiquei para os meus filhos. Eu não posso desrespeitar as outras pessoas. Eu posso ser contrário ao que elas fazem, ao que elas pensam, mas de forma nenhuma eu posso desrespeitá-los. Então, eh, eu quero aqui publicamente deixar o meu pedido de desculpas. Bom, gente, eu quero falar para vocês também mais duas coisinhas. Primeiro, que o canal fechou a campanha dos 2.000 inscritos. Muito obrigado a todos. Eh, eu vou estar marcando a live. Não sei ainda se eu consigo fazer no pós-jogo de São Paulo e Botafogo. Vou tentar, se não der certo, vai ficar para a semana que vem, mas aí eu vou fazer a premiação de um torcedor inscrito no canal e que deixou comentários. Eu vou premiar uma dessas pessoas com uma camisa. Como vocês sabem, as regras do YouTube estão muito rígidas, então não é permitido usar determinados termos eh, que eu antigamente falava aqui na época em que a gente lançou a campanha. Então, nós vamos fazer tudo legalmente, é claro, tudo dentro de uma normalidade e de uma honestidade. E vamos presentear, então, um dos inscritos que deixou comentário também nas vídeos e nas lives com esta camisa aqui, que já está comigo, claro, eu já tinha mostrado esta camisa oficial e original do São Paulo Futebol Clube, tá? Essa camisa foi comprada através da São Paulo Mania, eu comprei como sócio torcedor que sou, e vou presentear então uma das pessoas que está inscrito no canal e que deixou o comentário. Uma outra coisa que eu quero colocar para vocês é que o canal Silva Tricolor, a cada vez buscando melhorar também a sua qualidade, criou aqui o Clube de Membros. Então, tem aqui o botão, você clica, vai conhecer o Clube de Membros se você achar interessante e quiser nos dar o apoio. Eu fico muito grato. Veja lá, tem 3 opções fantásticas para você ter muitos benefícios. E aí, você gostando, nós estamos aqui muito para lhe agradecer por se tornar membro do canal, tá? Bom, falar agora do jogo, que na verdade é um jogo patético, um jogo ridículo do nosso São Paulo. Acredito eu, nos meus 62 anos, um dos piores jogos que o São Paulo realizou na vida. Um São Paulo que eu posso analisar o seguinte, desde a sua escalação, que até não é nenhum absurdo dentro do que nós temos, né? O São Paulo entrou ontem com Rafael, Alan Franco, Arboleda, Beraldo, aí os alas Nathan e o Michel Araújo, né? Mendes, Nestor e Rato no meio-campo, Caleri e Erisson no ataque. Caleri e Erisson, devido ao próprio esquema de meio-campo do São Paulo, mostrou que não tem condições de jogar junto. Os 3 jogadores ali, Mendes, que estava recuado para fazer a marcação, Wellington Rato e Nestor não produziram absolutamente nada. O Nestor não é nenhuma novidade, não produzir nada, já que ele é especialista na nulidade de produção, ou seja, um jogador que não produz absolutamente nada. Ele não melhora em nada o futebol, nem dele, muito menos de quem ele teria que abastecer com algum passe ou alguma jogada.
Os atacantes não receberam nenhuma bola, o São Paulo fez mais de 50, 60 cruzamentos, aonde acertou praticamente 20%, nem 20% de todos esses cruzamentos para a área. Um time que não tem sistema defensivo, um time que não tem um sistema de ataque, que não tem conjunto, principalmente, que é uma das grandes dificuldades que o nosso treinador teve em 3 pré-temporadas, e eu posso provar para vocês que foram 3 pré-temporadas, já já eu falo sobre ele, mas um time que não tem jogada ensaiada, que não tem toque de bola, um time que não tem aproximação, um time distante um jogador do outro, um time que quando faz alteração se perde mais ainda. Então, ou seja, jogadores que praticamente, se nós pegarmos ali, um ou outro é de Série A, talvez os 5 ou 6 de Série A, isso no total do elenco, o restante jogadores de Série B. Não dá para esperar muita coisa. A gente pode complementar isso tudo, a gente pode complementar colocando aí o nosso aprendiz de treinador, que talvez na sua cabeça, na sua visão, acredite que ele tenha certeza, na verdade, acredite não, mas ele tem a certeza que ele está sempre certo. Então ele não consegue dar padrão de jogo a um time. Aí você coloca, não é um time, são muito limitados, então tudo bem que esse time não tenha padrão de jogo, mas pelo menos conjunto. Eu citei questão de 3 temporadas, por que não 3 temporadas? Ele teve a temporada de 2022, a pré-temporada de 2022, e não conseguiu realizar um bom trabalho. Não ganhou nada, não conquistou nada, mas se vangloria de ter chegado à final de uma Sul-Americana, onde nós tomamos olé a partir dos 22 minutos do segundo tempo. Numa Copa do Brasil, que nós chegamos aí longe, mas levamos goleada dentro do Morumbi. Há uma a 11ª, 12ª, primeira ou segunda colocação no Campeonato Brasileiro, que nos permitiu apenas a Sul-Americana. Então, isso tudo reflete o quê? Nada. Aí vem a segunda pré-temporada no final do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, então, por conta da Copa do Mundo, tem férias, retorna das férias, e aí começa-se a pré-temporada para 2023. E essa pré-temporada não resulta em nada. Entra o Campeonato Paulista e o São Paulo não apresenta futebol nenhum. Empata com, não esse Ituano, mas um melhor Ituano, empata por 0-0. Porque o que jogou ontem é pior do que o que jogou na estreia do Campeonato Paulista. Lembre-se que o lateral direito deles hoje pertence ao São Paulo. O zagueiro deles, que era titular, hoje pertence ao Fortaleza. Então, você já vê que só por aí você tira 2 jogadores da parte defensiva do Ituano. Mas isso foi o menos pior, porque nós tivemos aí, depois de uma eliminação precoce contra o todo-poderoso Água Santa, aonde eles tiveram mais oportunidades de vencer do que o próprio São Paulo dentro do Morumbi. O fato foi que nós tivemos uma terceira pré-temporada. 22 dias se passaram para um jogo na Sul-Americana, onde um primeiro tempo comum, de erros, que é o prático do São Paulo, mas um segundo tempo consistente. Consistente contra um time que não está preparado para ficar olhando para o São Paulo todo o jogo, porque nem sequer achava que poderia enfrentar o São Paulo numa Sul-Americana. Então não sabia dos defeitos que o Ituano ou qualquer treinador brasileiro sabe todo tipo de jogo que o São Paulo Futebol Clube faz. Ou melhor dizendo, o jogo implantado através da filosofia única e exclusiva do Rogério Ceni, que nesta terceira pré-temporada, então, decide fazer alterações e muda o esquema tático do time, passando novamente para um 3-5-2. Um 3-5-2 que poderia ter, como teve em 95, ou na época de Tele, ou na época com Muricy, sempre com a possibilidade de dar certo. E de dar certo.
mas que na mão de um treinador que não tem a competência, como infelizmente é o nosso treinador, a gente não pode, de forma nenhuma, a gente não pode acreditar que vai dar certo. As substituições, às vezes, parece que forjadas para poder se enaltecer de alguma coisa que não estava dando certo. Exemplo, vamos deixar o David talvez no banco, eu coloco depois o David com a sua velocidade, mata o jogo já que estava 0-0, eu vou ficar na minha para dizer que o David é o cara que eu pedi para a diretoria. Jogadores pedidos por ele, solicitados por ele, não rendem com ele o que se espera. Por quê? Porque da posição que esses jogadores vêm para cá, vêm para o Morumbi, eles vão jogar em outra totalmente diferente quando estão nas mãos dele, nas mãos desse treinador. Então tudo é muito complicado de você poder analisar, porque é uma obra que não dá certo. E é uma obra que está escrita Série B. Porque quando a gente pega e olha para tudo, a forma como a diretoria trabalha, a forma como a diretoria da área técnica, a direção técnica, a comissão técnica trabalha, a hora que você vê o treinador trabalhando, você percebe nitidamente que isso não vai levar a lugar nenhum positivo. Muito pelo contrário, nós estamos fadados ou já com as cartas marcadas para disputar a Série B em 2024. Eu rezo todos os dias e a partir do próximo vídeo, da próxima live, eu terei aqui uma vela acesa com o maior respeito possível, porque ela não vai poder se apagar, porque se ela se apagar, significa que nós estaremos na segunda divisão. Isso é lógico que é uma, uma historinha, né? Eu não vou ficar aqui arriscando botar fogo nas minhas coisas. São Paulo que não sabe atacar, São Paulo que não tem capacidade e nem o seu treinador estuda como furar uma defesa bem postada. Hoje a maioria dos clubes que jogam com o São Paulo, elas evitam atacar o São Paulo de pronto. Elas esperam, fazem a marcação alta, os zagueiros se atrapalham, como se atrapalharam ontem, ou até mesmo o goleiro que quando recebe uma bola sozinha recuado, a bola recuada sozinho nos pés dele, e ele conseguiu jogar pela linha lateral. Então é muito fácil e previsível marcar o São Paulo, aonde basta marcar os atacantes e pronto, e que os jogadores de defesa, que são os armadores, não vão saber fazer nada com a bola. Basta ser uma equipe, pelo menos compacta, uma equipe equilibrada no sentido do seu treinador saber armar para defender e jogar quando tem que jogar. Esse é o nosso São Paulo, esse é o Rogério Ceni, que na sua entrevista, ao ser indagado sobre Luan, ele se coloca numa posição em que ele é apenas um treinador, mas não, ele é um manager do São Paulo. Ele manda, como diz o ditado, ele manda prender e manda soltar. E aí ele vai dizer que o Luan tem que se acertar com a diretoria. Eles precisam resolver esse imbróglio da renovação de contrato. Eu não sei o que é que ele quer se metendo numa área que não é a dele. A dele está na mesma formação em que ele colocou o Igor Gomes para jogar o campeonato todo, sabendo que o Igor Gomes sairia totalmente gratuito. Então, se ele pode com um, por que não pode com outro? Ou então se atribua-se uma regra única dentro do São Paulo. Jogador que não renova contrato não joga mais. A diretoria que vem e fale, mas não o treinador. E ainda bater no peito como bateu e disse: quem resolveu isso fui eu e não foi a diretoria. Não houve o pedido da diretoria. Isso é uma coisa e uma decisão minha, enquanto eu estou preservando o clube e preservando o atleta. Então significa dizer que se Luan não renovar, ele vai ficar encostado totalmente, porque ele não vai jogar nenhum jogo.
né? E isso até quando? Até o final do ano. Então, se ele toma uma posição que não compete a ele, o que compete ao treinador é armar um sistema defensivo, armar uma equipe muito mais compacta e dar a ela padrão de jogo ou pelo menos coletividade. Essa é a função dele. Ele ser gestor dos jogadores e ter implantação daquilo que ele quer como futebol. Ele não tem que decidir uma coisa que é da diretoria, em caso de renovação, eles que se acertem primeiro para depois eu poder colocar ele para jogar. Eu acho que isso não compete a dele. Por quê? Porque o Luan, querendo ou não, é um ativo do São Paulo, é um jogador que recebe salários do São Paulo e é de competência da diretoria tomar esse tipo de decisão. Um outro assunto foi quando ele é perguntado sobre os jogadores e ele diz que o elenco que ele tem nas mãos é um elenco muito bom. Então, quando ele está dizendo que ele tem um elenco forte na mão dele, ele está assumindo que a não produtividade desse time forte, então, é responsabilidade dele. Foi uma das coisas que eu mais gostei, porque pelas entrelinhas, aonde ele quer dizer as verdades dele, ele deu a sua condenação ontem. E para fechar com chave de ouro, ele vem falar de Luciano, que mesmo ele, de certa forma, faz menção quando o Luciano tinha já comentado que a posição que ele gosta de jogar não é aquela. E aí ele fala mais uma vez que não, que ele jogava assim, dessa forma. Ele sempre jogou e que ele colocou o Luan para o Luciano para que fizesse essa flutuação, como ele costuma chamar. Então, ou seja, o que nós estamos vendo é um circo dos horrores que nós temos ali todo os ingredientes necessários para em 2024 nós chegarmos na segunda divisão. O futebol mostrado ontem, é o que eu falei, não justifica a minha atitude. Mas o futebol que eu vi ontem, ele me deixou num estado perplexo, porque eu estou vendo que o fundo do poço é horrível, é muito feio. Eu estou vendo que os outros clubes que foram rebaixados já sentiram na pele. Porque não dá para você prever outra coisa a não ser isso, caso não haja urgentemente um stop, uma mudança de filosofia, uma mudança de estrutura, uma mudança de área técnica dentro do São Paulo. Rogério Ceni não vai conseguir mais extrair uma vírgula de nenhum jogador do São Paulo Futebol Clube. Ele não tem o elenco na mão, ele não tem a condução do elenco, ele é um péssimo gestor em termos de amizade, em termos de companheirismo também. Por mais que ele que não tenha pela profissão dele, pela função dele, ele não tenha que ser amigo de ninguém, mas ele tem que saber fazer a diferença na hora em que essa diferença se faz necessária. Gente, é isso. Esse vídeo, então, teve, como eu falei num primeiro momento aí, o meu pedido de desculpas pela forma como eu me comportei. Mantenho os meus raciocínios, mas de forma educada, de forma não respeitosa. Fizemos aqui análise do jogo de ontem e falamos também sobre alguns comentários que eu achei mais importante fazer hoje, com referência à entrevista coletiva do Rogério Ceni. No mais, quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no canal, pedir para você me dar um apoio e se inscrever no canal. A gente vai lançar uma campanha agora para batermos os 5.000 inscritos. E aí nós vamos presentear um torcedor do São Paulo com uma camisa oficial do São Paulo já de 2024, igualzinha a essa aqui que eu estou usando, com um boné do São Paulo Futebol Clube, com uma caneca personalizada para você, tá certo? Para um dos que estão inscritos e que também comentam sempre no nosso canal. Gente, fico por aqui, desejo para vocês uma ótima quinta-feira, que Deus possa abençoar o lar de todos vocês, abençoar o dia de vocês, que vocês consigam ter um ótimo dia de trabalho, tá certo? Que Deus os abençoe, a gente se encontra no próximo vídeo ou dentro de uma próxima live. Valeu, um abraço, até mais.